Boa tarde. Hoje é dia 31/10/2020. Nós vamos começar a aula de evangelização infantil do Francisco de Assis Diadema. A nossa colega Denise vai iniciar com a prece inicial. Sejam todos Halloween. bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e boa aula para todo mundo. Boa tarde a todos. Que nesse dia de hoje, frio, mas que os nossos corações estejam aquecidos para receber o aprendizado de hoje. Que será recebido com muito amor e carinho, para que a gente consiga entender as nossas últimas aulas, para mais uma missão, para utilizarmos mais uma chave, mais um material de aprendizado que a gente tem todos os dias, que é a fagulha de luz e amor com o ar que respiramos. Que todos nós possamos acalmar os nossos corações, as nossas almas, o nosso espírito, e que todos juntos possamos saudar ao Pai Celestial com a prece ao qual Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, caí em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. E que Meimei nos prestigie hoje e que toque no coração de cada um de nós o grande ensinamento que hoje teremos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Dê. Que delícia sua elevação. Então, pessoal, nós vamos iniciar a aula. Eu gostaria de ver a carinha de vocês. Vocês podiam ativar a câmera, né, para a gente se ver. O que vocês acham? A gente está sempre juntinho, então não tem porquê, né, ter vergonha. Olha aí os meus gatões, João e Miguel, uma dupla sertaneja, lindos. E a Alice, a Julinha, o Nicolas. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estou vendo no seu computador. Está saindo na tela do Meet, né? Agora sim. Hoje não está aparecendo. Pessoal, na semana passada vocês receberam, né, de presente o livrinho, né? Nosso Lar para Crianças, do André Luiz, sobre a história dele. Vocês gostaram do livrinho? Já deram uma folheada? Vocês ou teve gente que já leu mais? Leu o livro todo? Oi? Eu acho que foi demais. Ai, que legal, João. E você está gostando? Vocês estão gostando do livro? Sim. Sim. Saco cair. Todos os sábados vocês leiam um pouco do livro para que a gente possa conversar a respeito e estudar, aprender mais sobre a espiritualidade através do livro. João, você quer falar alguma coisa ou perguntar? Pode falar. Eu já vi o filme desse livro. Nossa, você conseguiu ver esse filme? Você viu todinho? Sim. E você gostou? Sim. Que legal, João.
Não é todo mundo que consegue ver, porque ele tem por volta de 1h40, ele é um filme grande, né? Mas ele é muito bom mesmo. A melhor historinha, tá bom? Pra gente conversar melhor. É... Não, só se vocês quiserem. Então, para a aula de hoje, a gente vai usar o livrinho do nosso lar, esse que vocês ganharam. Nós vamos usar também o livro dos espíritos, né, de material que a gente preparou a aula para vocês, tá bom? Pode passar, Dê. Antes da gente começar a historinha, eu gostaria de falar rapidamente para vocês um pouco de quem foi André Luiz, para vocês não ficarem já caídos, né? A história é muito legal, mas é legal também conhecer um pouquinho do que se passa com essa pessoa, quem é essa pessoa. Então, essa foto que vocês estão vendo em cima, esse desenho, na verdade, né, seria do André Luiz. A gente não sabe ao certo se a imagem dele é exatamente essa ou se é só uma perspectiva, tá, gente? Assim como o nome André Luiz, vocês sabiam que não é o nome verdadeiro dele? É um pseudônimo. Já ouviram falar em pseudônimo? Pseudônimo é quando alguém cria um nome novo. Por que o André Luiz fez isso, gente? Porque ele ficou com medo que se ele falasse o verdadeiro nome dele, as pessoas aqui na Terra, no plano físico, começassem a procurar a família dele, fazer perguntas, querer conhecer onde ele morava, onde ele trabalhava. Ele achou que não seria bacana. Por uma questão de respeitar a privacidade da família dele, que continuava vivo na Terra, ele achou melhor mudar de nome para que as pessoas respeitassem esse limite. Então, com a ajuda do Chico Xavier, ele se deu esse nome de André Luiz, tá? Então, é o nome que ele usa depois que ele virou um espírito, que ele voltou à sua condição natural de espírito, mas aqui na Terra ele tinha outro nome que a gente não sabe qual é. O André Luiz foi um médico. Ele era ou de classe média ou classe alta, então ele tinha dinheiro, ele vivia numa boa casa, ele tinha boas condições financeiras, e ele viveu no Rio de Janeiro, no século XX, 1900 e pouquinho, eu não sei bem o ano, foi quando ele morreu. Então, isso já faz bastante tempo, porque nós estamos em 2020, né? Então, ele morreu por volta de 1900 e alguma coisa, mas não sei exatamente o ano. O André Luiz, ele não é que ele era uma má pessoa, mas ele era uma pessoa que vivia só para ele. Então, assim, tudo era o que importava para ele. O trabalho dele, a família dele, os passeios dele. Ele gostava muito de beber, ele gostava muito de fumar. Ele não era muito ligado à religião, não era ligado a questões espirituais. Ele também, quando ele exercia a medicina, ele cobrava pelas consultas dele. E ele só atendia de graça um casal, porque a recepcionista dele, muito boazinha, encaixava esse casal que não podia pagar a consulta. O casal ia pedir ajuda, a senhora principalmente pedia ajuda, porque não podia pagar a consulta, e a recepcionista, muito boazinha, encaixava o casal ficava lá esperando, aí quando sobrava o tempinho, o André Luiz meio bravo, não gostava muito da ideia, mas aceitava atender. Então, atendia de graça, mas não é que ele era uma pessoa que gostava de praticar caridade, que a gente já conversou quanto é importante praticar caridade, claro, com amor, com vontade, né? Mas isso não quer dizer que ele era uma má pessoa, só que ele era um pouco egoísta, orgulhoso, ele vivia só para si. Então, dizem que quando ele morreu, a morte dele foi considerada um suicídio indireto. Vocês sabem o que é suicídio? Sim, quando a pessoa se mata.
Isso, Júlia. João, aí. Agora, vocês já ouviram falar em suicídio indireto? Vocês fazem ideia do que é um suicídio indireto? Não. Estranho, né? Quando a gente pensa em suicídio, a gente pensa exatamente como a Júlia e o João falou, alguém que tirou a própria vida. Tirou porque quis. Aí foi lá e se matou de alguma forma. Só que existe um termo chamado suicídio indireto, é quando a pessoa não tem a intenção de morrer, mas ela está fazendo algo tão ruim para ela mesma, e às vezes por muito e muito tempo, que ela acaba morrendo antes do que estava previsto. Então, o André Luiz, ele morreu antes do previsto, porque ele bebia tanto, ele fumava tanto, ele não se cuidava, que ele foi destruindo o corpo dele. Mesmo ele sendo médico, ele não teve essa consciência, ele foi destruindo o corpo dele. E ele acabou morrendo antes da hora. Então, é considerado um suicídio direto. Ele não queria morrer, mas ele morreu antes porque não se cuidou. Pode falar, João. Quando eu li a história, eu perguntei para minha mãe por que ele fez isso. E aí, o que vocês conversaram? Ela falou que ele fez isso, mas não foi de propósito, foi porque ele ficou bebendo. Exatamente, João. Exatamente. Muita gente morre antes da hora, mas não queria morrer, porque não tinha essa consciência, não sabia o quanto era importante cuidar do corpo. Porque não dá para viver na Terra sem corpo, então a gente tem que cuidar bem. Se não cuida bem, pode morrer antes da hora. Aí, ó, embaixo do desenho do André Luiz, tem a foto do senhor chamado Chico Xavier, que vocês já ouviram falar, né? A gente até falou na aula da tia Denise sobre ele. Ele viveu bastante tempo, ele era um homem muito bom, muito caridoso, e ele tinha uma mediunidade, o dom de fazer psicografias. O que era isso? Ele conseguia ouvir espíritos, ou sentir esses espíritos pegando na mão dele, e com isso ele conseguia escrever cartas ou livros ditados por pessoas que já morreram. Então, o André Luiz, o primeiro livro que ele lançou quando ele morreu foi O Nosso Lar, que conta justamente essa experiência dele, o que aconteceu quando ele morreu, como foi os primeiros anos dele no mundo espiritual. Então, foi o primeiro livro, mas depois do Nosso Lar, vieram vários outros livros que ele ditou para o Chico, e o Chico escrevia. Fala, João. No filme aparece no filme do Nosso Lar, aparece duas menininhas que elas também fazem isso. Ai, que legal, João. Sim, com certeza. Ó, não era só o Chico que fazia isso, não. A mediunidade, existem vários tipos de mediunidade. Odri, Oi. vai dar eco porque eu não tô conseguindo. Peraí. A gente não tá conseguindo falar no Note, tá? Ah, sim. O André Luiz morreu em 1934. Na verdade, ele desencarnou, né? Que é o que nós utilizamos no Espiritismo. Sim. E o Luiz falou que pseudônimo, ele sabe o que é. Muitas vezes os meninos gostam de games, usam o pseudônimo também, que é um nome que eles gostariam de ser identificados. Que legal. Legal, obrigada, Luiz. Obrigada, Dê. Exatamente, e o pseudônimo, inclusive, é muito comum. Atriz, ator, cantor, eles gostam muito de usar pseudônimos, que são nomes que eles acham mais bonitos, acham que vai chamar atenção, né? Mas o André Luiz, a intenção não era porque ele queria ser um artista, mesmo para se preservar. Mas obrigada aí pela contribuição. Então, olha que interessante, o André Luiz morreu em 1934 e exatamente 10 anos depois, em 1944, ele lança o primeiro livro dele, que é O Nosso Lar. E depois do Nosso Lar vieram vários outros, e todos foi esse senhor, o Chico Xavier, que escrevia, ouvia ele ditando e escrevia, e depois a editora lançava, tá bom? Então, eles fizeram uma parceria de muito tempo. E à direita, vocês estão vendo uma imagem da cidade para onde ele foi socorrido, onde ele foi levado. Qual é o nome dessa cidade, dessa colônia? Nosso Lar?
Isso, muito bem. Nosso lar. Então, gente, o nosso lar, eles falam que é uma colônia, mas é como se fosse uma cidade. Vamos pensar assim como no Brasil, no nosso planeta Terra, existem vários países, várias cidades com nomes diferentes, no plano espiritual também existem várias cidades, certo? Então, a nosso lar, ela fica próxima do Rio de Janeiro, porque o André Luiz era do Rio de Janeiro, ele mora lá, e essa cidade fica no plano espiritual, mas na região do Rio de Janeiro. Só que não é a única que existe, existem várias outras, elas não são exatamente iguais, mas vejam como ela é bonita, gente. Ela é do século, esse retrato, essa imagem retrata um livro da década de 20, do século 20. A gente está em 2020. Olha como já era lindo, como era moderno, né? Então, no filme, João, eu não sei se você lembra, no filme eles explicam que a Terra é uma réplica inferior das cidades espirituais. Lá no plano espiritual, eles avançam mais rápido, e aqui na Terra é tudo mais lento. Então, o que já é moderno lá para eles, aqui ainda vai chegar um dia, muito tempo depois. Por isso que às vezes reencarnam, vêm aqui para a Terra, pessoas que vão ser engenheiros, arquitetos, que vão contribuir com essas novidades, tá? Mas é muito lindo o nosso lar, né, gente? Quem não ia querer morar lá? Eu ia querer morar lá. Depois que eu morrer, não faço questão de ir antes. Mas quando eu me for, não me incomodaria. Então, eu comentei essas informações só para a gente entender um pouco melhor quem é o André Luiz, tá bom? Para a gente poder entrar agora na historinha. Vamos lá, Dê? Pode passar para a próxima, por favor. Agora, a gente vai ver um pedacinho do filme que o João disse que viu. Esse filme, gente, esse aí é o trailer, é o comercial do filme. A gente só vai ver um trechinho que diz respeito exatamente às páginas que a gente pediu para vocês lerem, tá bom? Pode pôr, Dê. A Denise, você vai colocar o que é que eu coloco? Ah, você está colocando. Fiquei na dúvida depois. Mas está sem o áudio. Tá sem som. Está sem o som dele. Tia Dri, Oi. ela tá colocando no tempo primeiro. Ah, tá bom. Obrigada. De nada. Dê, você quer que eu apresente? Você não está conseguindo? Ah, agora vai. Mas o som ainda tá ativado. Desculpa, gente, minha internet tá muito ruim. Desculpa. Tá sem áudio ainda, Dê? Ô, Tia Dri, Ah. ela disse que o som dela tá desativado. Ó, então faz assim, Luiz. Deixa que eu apresento. Eu vou tentar apresentar o trailer, tá bom? Tá bom. Aí vocês ficam só com as telas. Eu vou- Só que.
Ixi. Será que eu consigo? Porque, tava aparecendo a tela dela. Peraí, deixa eu ver se vai agora. Não. Vocês estão vendo, gente? Sim. Sim. Peraí. Ó, presta atenção porque é bem rapidinho, tá bom? Andréia, acorda! Ô tia, Oi. a minha tela ficou gigantesca, eu não consigo ver. Não tá vendo? Vocês estão vendo, gente? Ficou Eu tô gigantesca. vendo, tia. Eu tô vendo aqui. Eu acho que você fichou. Eu acho que eles ficharam errado. Ah, Ela ficou gigantesca. Você aproximou a tela então, João. Landra, Gustavo. Tem que fichar a tia Dri. Fichar a tia Dri. Aperta na carinha dela. Não dá. voltou ao normal? Eu tô te vendo normalmente. Não, tia, porque a sua tela tá pequena e a tela que você tá compartilhando também. Só tá aparecendo o microfone e a câmera gigantesca só. E se você clicar na minha foto ou na tela do filme, volta ao normal? Eu vou tentar, porque agora tá aparecendo o microfone. Qualquer Não. coisa, pede Não. pro seu pai te ajudar. Tá. Pede pro Wanda te ajudar. Gente, vocês conseguiram ver o trailer? Ver e Eu vi ouvir? agora. Era só um pouquinho. Vamos ver se o amigo consegue normalizar aqui. Mas era só aquele trecho mesmo, só para vocês verem que ele aborda exatamente a parte que a gente vai conversar hoje, que é o momento de morte do André Luiz e os primeiros momentos dele depois da morte. Vande, eles falaram que minha tela tá gigante, não entendi direito, eles não conseguiram ver o trailer. Eles mexeram aqui e aí deu zoom na tela. Aí a tela ficou enorme. Mas já arrumei já. Ah, então tá, obrigada. Vocês querem ver o trailer? Posso passar de novo então, gente, para eles verem rapidinho, tá bom? Conforta. Então eu vou colocar o trailer de novo. Vocês estão vendo? Sim. Então vamos lá, ó. Sim. Andréia, acorda! Landra, Gustavo. E aí, todo mundo viu agora? Sim. Sim. E aí, gente, qual a sensação? Parece filme de terror, né? Tudo sombrio, trovão. Que medo. Vocês ficaram com medo? Eu não fiquei, não. Eu fiquei também. Ah, parabéns. Meninas estão corajosas. Então vamos voltar para compartilhar a tela, Denise. Você pode pôr, por favor, na próxima? Então agora a gente vai conversar exatamente sobre o livro, tá? Aquelas páginas que a gente pediu para vocês lerem. Vamos só aguardar a tia Denise jogar a tela aqui para vocês verem, tá? Eu não tô vendo, vocês estão vendo?
Nem eu. Eu tô vendo, só que tá tudo preto. Desligada. Tá tudo preto. Tá com um D. Com o D escrito o nome dela. Ah, então não tá apresentando, Denise. Tá apresentando, só que tá tudo preto. Ué? Ela vai tentar de novo. Ah, então tá. Ai, gente, difícil, né? A gente não manja. Aê! Essa tela mesmo, Dê, você consegue deixar ela maiorzinha? Obrigada, Dê. Então, ó, começando agora a falar do livro. Eu peguei até a imagem do livro mesmo. Então, a gente começa falando do desencarne, que para a maioria das pessoas significa morrer, né? Mas a gente sabe, a gente que é espírita, que estuda, a gente sabe que a morte, ela é só do corpo, né? O espírito continua. Então, vocês estão vendo aí na tela, ó, a família chorando, o corpo do André Luiz no caixão, mas o espírito dele tá junto no caixão? Tá do ladinho de fora, e observando o rosto dele. Como ele tá, gente? Vocês acham que ele tá calmo, ele tá assustado? Tá assustado. Ele tá indignado. Ele tá indignado. Ele tá preocupado. Preocupado, indignado. Fala, João. Eu não entendi o que você ia falar, João. Você acha que ele tá como? Tá feliz? Tá com medo? Eu acho que ele tá com medo. Eu também acho. Vamos continuar, então? Vamos para a próxima? Então, esse foi o momento da passagem dele. Ele morreu. E olha só o que ele fala sobre esse momento, tá? Essa frase foi dita por ele num outro momento, é claro. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. Ou seja, ele sabia que ele não estava mais vivo aqui para a Terra. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos exaustos. Então, olha o susto dele. Ele não era ligado à religião, ele nunca tinha parado para pensar em morte, nada disso. De repente, ele entende que morre, mas como assim eu morri e eu estou sentindo o meu corpo, eu sinto fome, eu sinto frio? Como assim? Então, ele ficou super confuso, ele ficou assustado, ele ficou inseguro, porque ele não estava entendendo nada. Ele se sentia vivo, mas ele sabia que não estava vivo. Olha a cabeça dele como deve ter ficado. Vamos continuar, então? Ó, aí no Livro dos Espíritos, gente, é falado muita coisa sobre a morte, sobre a passagem, desencarne e tudo mais. Porém, a gente só pegou 3 questõezinhas, porque não tem como, né, falar bastante sobre isso. Então, ó, a parte 2ª do capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Pergunta 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Aí a espiritualidade responde, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Então, se a gente pensar que a gente vive vários anos, e aqui é um lugar que tem provas, tem expiações, acontecem coisas ruins, acidentes, doenças, a gente ao longo dos anos tem uma chance de sofrer muito mais do que no exato momento que a gente morre, porque a morte em si ela é rápida, tá bom? Então não quer dizer que vai demorar ou vai ser sofrida. Na pergunta 163, ó, a alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesma? Então, uma das coisas que ele responde é, ela passa por algum tempo em estado de perturbação. Então, o que seria essa perturbação? Ela fica confusa. Foi mais ou menos o que aconteceu com o André Luiz, né? Ele ficou bem confuso quando ele viu que tinha morrido. Aí a pergunta 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Ou seja, é igual para todo mundo a sensação, o entendimento desse momento de morte? Não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado e se reconhece quase imediatamente, visto que... Não, aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Então, se a pessoa viveu aqui, mas procurou seguir uma religião, procurou se ligar a
Deus, a espiritualidade, estudar, procurou ser uma boa pessoa, foi buscando a sua melhoria pessoal. Quando ele morre, ele tem mais chance de ser resgatado, auxiliado por espíritos amigos, e ele tem mais chance de compreender mais rapidamente que morreu e de aceitar isso sem revolta. Porque ele sabia que aqui na Terra era só uma passagem, era só um tempo que ele ia ficar, então ele não se apegou à matéria. Só que se uma pessoa, não, mesmo que saiba que vai morrer, não acredita que tem vida depois da morte, é muito apegado ao mundo material, gosta muito de comer, gosta muito de ir em festa, gosta muito de ter carro, casa, roupa, fica muito preocupado com essas coisas, quando ele morre, ele sofre muito, porque ele vai sentir muita falta daquilo que ele não pode mais ter. Ele vai sentir saudade da Terra e ele não vai poder mais voltar. Então, para essas pessoas que não têm o entendimento ou gostam muito da matéria, elas costumam sofrer mais e demorar para se acostumar com a vida nova, tá bom? Alguém tem alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa? Posso falar uma coisa? Minha mãe, quando a gente leu o livro juntos, ela falou assim, que nem o espírito sente fome, nem frio. É uma coisa da cabeça dele. Isso, a gente vai continuar, daqui a pouco a gente vai falar disso, tá bom, Juju? Mas tá certo, seu pensamento. Vamos seguir, então? A gente viu, a gente teve bastante aula sobre as leis universais, lembra? A gente viu várias leis, e agora todo mundo sabe que essas leis, a gente acredite ou não, goste ou não, elas existem e são para todo mundo. Então, eu vou dar uma atividadezinha, eu quero ver se vocês me ajudam. Dê, pode passar para a próxima tela. Se a gente parar para pensar no momento da morte do André Luiz, aquele momento que ele morreu, viu que o corpo não era mais dele, não pertencia mais a ele, mas ele se sentia vivo de alguma forma. A gente pode dizer que a lei da evolução, ele teve evolução, ele demonstrou evolução quando ele morreu, gente? Se a gente pensar que a lei de evolução é o quê? É a gente se melhorar, a gente progredir em conhecimento, em bondade, em amor. Quando ele morreu, que ele ficou perdido sem entender nada, ele demonstrou ali ter evoluído, ter tido entendimento das coisas? Não. Não, Julinha? Quer dizer o porquê? Por que você acha que não? Tia Adri? Oi? Pra mim, ele mostrou arbítrio. O livre-arbítrio, por quê, Luiz? Porque ele se sentiu livre, talvez. Ele se sentiu livre e ao mesmo tempo ele ficou perdido, né, Luiz? Eu acho que não evoluiu porque ele não aceitou ele evoluir. Ele não aceitou que ele morreu. Entendi. Então acho que não evoluiu. Entendi, legal. Então vamos lá, primeiro sobre a lei da evolução. Se a gente parar para pensar, mesmo que a gente passe uma vida inteira sem procurar se melhorar muito, toda vida que a gente tem é sempre uma oportunidade de melhorar, nem que seja um pouquinho, porque se a gente parar para pensar no que fez de certo, no que fez de errado, a gente vai poder, pelo menos numa próxima vida, evoluir mais, né? Mas a Ju tá certa, se a gente parar para pensar, já vou te dar a palavra, tá, João? Só um momentinho. Se a gente parar para pensar, o André não demonstrou muito conhecimento, né? Muita evolução no sentido de conhecimento, porque ele não entendeu o que aconteceu quando ele morreu. Pode falar, João? Eu acho que ele não evoluiu. Entendi, João. Eu concordo com você. Se ele evoluiu bem pouquinho, porque ele ficou bem perdido, né? Quando ele morreu. Ele não entendia nada. Aí, o Luiz acha que foi aplicada a lei do livre-arbítrio. Luiz, você acha que a lei do livre-arbítrio foi no momento que ele morreu ou foi antes dele morrer? Foi no momento que ele morreu. E por que você acha? Porque talvez ele tenha se sentido mais livre, poder sair do corpo dele, entender mais sobre as coisas. Entendi. Vocês concordam com ele, gente? Com o Luiz? Eu acho assim, que na hora ele ficou bem perdido. Ele até tem, a gente tem o livre-arbítrio encarnado e desencarnado, mas logo que ele morreu, na verdade ele ficou super perdido, sem saber bem o que fazer. Mas se a gente parar para pensar,
pensando o motivo que levou ele a morrer, ele usou o livre-arbítrio. Quando ele resolveu que ele ia dedicar a vida dele só para ele. Quando ele resolveu que ele ia passar várias noites no bar, bebendo e fumando, e com isso ele foi estragando o corpo dele, ele usou o livre-arbítrio, né? Ele escolheu isso para ele, e isso trouxe como consequência a morte dele. Então, mesmo ele sabendo que isso ia fazer mal porque ele era médico. Exatamente, Júlia. Ele era médico, mas não deu importância a essa questão, né? Muito bem, Julinha. Vocês acham que se aplica a lei da sociedade aí? Pode falar, Ana. O Luiz, ele está pensando na sensação de liberdade. Quando ele leu ali livre, né? A sensação de liberdade, porque não estava preso no corpo. Sim. E o livre-arbítrio é as escolhas. Não é tanto essa sensação. É verdade. Tem mais a ver com as escolhas. A gente é livre para fazer as escolhas. Mais a ver com isso, né? É verdade, Ana. Bem colocado. Vocês acham que se aplica aqui a lei da sociedade? Com a morte? A gente viu que na sociedade é importante conviver em grupo, na coletividade, que um aprende com o outro. Vocês acham Sim, eu acho que tem um pouco a ver com a lei da sociedade, porque ele não ligou muito para as pessoas, ele não convivia com muitas pessoas, só com a família dele e com ele. Ai, que bonitinha! Eu nem tinha pensado dessa forma. Muito bem, Julinha, gostei da sua contribuição. Alguém mais? E a lei de conservação, que é o cuidado do corpo e do espírito? Ele respeitou essa lei de conservação, gente? Não. Não. Alguém mais quer falar alguma coisa? A gente já viu, né, que o bicho pegou pro lado dele. Ele foi detonando o corpo dele e aí teve que arcar com as consequências, né? Legal, muito bem. Vocês estão entendendo bem das leis. Então vamos para a próxima tela. A gente vai passar agora para um outro momento, né? Que aconteceu com ele. Pode mudar, Dê. Então, vamos lá. Ele primeiro morreu, levou aquele choque, que ele viu que estava vivo, mas estava morto. Como assim? Estou confuso. E aí, de repente, ele vai parar nesse lugar, que a espiritualidade, o espiritismo chama de umbral. Vocês acham esse lugar bonito, gente? O que vocês observam? O que vocês sentem quando vocês olham essa cena, essa imagem? Tristeza e decepção. É um lugar cinzento. Cinzento. Luiz falou tristeza e o que, Luiz? Destruição. Destruição. Olha só a imagem das pessoas, né, gente? Vocês acham que elas estão felizes, elas estão em paz? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Então, muito triste, né? Júlia, me fala de novo o que você e a sua mãe conversaram. Que você falou que não... Pode falar. Minha mãe falou assim, quando a gente estava lendo juntas, que ele, quando saiu do corpo, ele falou que estava com fome, que estava com sede, que sentia seu corpo, mas isso não acontece com o espiritismo. Na verdade, isso não acontece com nenhum espírito. Você comentou que isso era coisa da cabeça dele, não é alguma coisa que você falou assim? Isso. E deixa eu só ver. Fala, João. João e Miguelzinho. Eu não gostei onde que ele tá. Eu acho que onde ele tá, eu nem vou falar a palavra, mas eu acho que esse lugar é muito feio. Eu acho que ninguém devia ir para esse lugar. É verdade, né, João? A gente não deseja uma vida dessa para ninguém. É o quê, meu amor? Não entendi o que ele falou. Olha. O que você falou, Miguelzinho? Bom. Ele falou que deveria estar com Deus. Ah, eu também acho, né? Seria bem melhor, né, João? Então, ó, puxando o gancho do que a Júlia me falou, vamos para a próxima tela, Denise, por favor. Olha só, ele dá 2 depoimentos aqui quando ele estava no umbral. Primeiro, devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva. Muita vez suguei a lama da estrada.
Então, a Júlia estava explicando, né, que a gente, mas como assim? A gente não sente fome, não sente nada, porque são necessidades do corpo. O corpo físico, biológico, tem necessidade de comer, tem necessidade de se agasalhar, o espírito não. Mas não é que ele sentia fome e sede? Então, ó, aqui, vocês viram no desenho que o lugar era feio, sombrio, não tinha natureza, não tinha praticamente nada. Mas ele sentia fome e sede. Então, no desespero, quando ele via alguma folha lá, não importa a espécie, mesmo que tivesse com aparência feia, ele devorava para tentar matar a fome. E quando ele via essas nascentes, essa lama, né, como geralmente tem aquela umidade de água, ele já se imaginava saciando a sede. Então, ele botava lama para a boca, no desespero, para tentar absorver um pouco de água e matar essa sensação de sede que ele sentia. E aí embaixo ele fala, ó, não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer, então ele tinha pavor, ele se assustava, ele tinha medo. Muitas vezes o André corria e se escondia nas rochas, nos lugares, porque ele via várias pessoas andando em bando, tudo junto, como se fosse um monte de animal selvagem, feroz, que estava com fome, que estava bravo. E ele, com medo de ser atacado, ele se escondia, porque ele falou que era de assustar ver aquele monte de gente junto, e eles tinham tanta raiva, tanto ódio, que eles eram deformados, pareciam feras mesmo. Vivi, você queria falar? Sim. Quando a gente estava lendo e apareceu aquela imagem do umbral, a Júlia perguntou se era o inferno, né? Aí eu salientei que no Espiritismo nós não acreditamos neste local, né? Que o umbral é algo temporário, até que o espírito aceite a sua condição e vá para os hospitais que ele necessita, né? Então é só legal, né, deixar claro que no Espiritismo a gente não acredita num lugar chamado inferno. Sim, sim. Porém, seria uma analogia, a gente pode comparar. Como para os protestantes, né, para os católicos, eles falam muito em inferno, só que geralmente eles relacionam até o inferno com fogo, né? E pra gente, tudo que a Vivi falou tá certíssimo. Porém, seria mais ou menos a ideia de inferno, porque você está num lugar onde você sente frio, fome, onde você tem medo, onde todas as pessoas têm ódio, estão assustadas, estão doentes. Então, o tempo parece não passar, então deve ser apavorante. Seria uma ideia desse inferno, porém, realmente é algo passageiro e que foi atraído pela mente deles, né, pelo desejo deles. Fala, João. Eu fiz a mesma pergunta para minha mãe que a Júlia fez. Ai, que legal. E aí, o que você lembra que você conversou com a mamãe? Não lembro. Vamos continuar, né? De repente a gente vai falar o que a sua mãe respondeu, né? Então vamos para a próxima tela que vai explicar melhor. Pode passar, Dei, por favor. Então, na etimologia, buscando o significado, a palavra umbral vem de umbra. Umbra é do latim, uma língua bem antiga, que a gente não fala mais, né? E significa sombra. Já o umbral vem do espanhol, que é uma língua que vocês já devem ter ouvido falar, porque até hoje tem pessoas que falam, e significa soleira da porta, limiar, entrada. Então, se a gente parar para pensar, a sombra tem tudo a ver, porque o umbral é um lugar sombrio, vocês viram, tudo escuro, tudo cinza. E porque, se a gente parar para pensar, limiar, soleira, a soleira é aquela ali quando você chega na porta que você nem está dentro nem está fora? É essa a ideia. Se a gente for parar para pensar, o umbral é isso, né? A pessoa morreu, mas por algum motivo ela não se desprende, ela não consegue ir além para buscar a sua recuperação, a sua melhoria, e ela fica presa naquele limite. Ela não está nem na terra, ela não está, de fato, no plano espiritual, num lugar que poderia acolher melhor. Então, o umbral dessa ideia mesmo, né? Um lugar passageiro e de muito sofrimento, de muita sombra, né? O Espiritismo nos esclarece que existe o umbral, que é uma zona espiritual obscura, onde estagiam apenas temporariamente, olha o que a Vivi comentou, quantos no mundo fugiram de seus deveres e foram cúmplices do mal.
Então, quem que vai para o umbral? Primeiro, gente, que o André, ele não escolheu ir para o umbral, tá? Ele não chamou um táxi, foi lá no ponto de ônibus, falou, quero ir para o umbral. De repente, ele se viu lá. Ele morreu, ficou perdido, confuso. De repente, ele se viu lá. Por quê? Porque os sentimentos ruins que ele estava carregando no peito, a mente perturbada, e sensação de culpa e dúvidas e tudo, aquilo carregou ele foi parar, de repente ele se viu naquele lugar, que é um lugar que é construído a partir dessas energias negativas, dessas sensações ruins, desses sentimentos ruins, é como se a pessoa imaginasse e aí fosse acontecendo, fosse criando aquele mundo, que é um mundo temporário. Mas quem que está lá? As pessoas que estão lá são pessoas que têm culpa, se sente culpada por alguma coisa, às vezes inclusive por ter tirado a vida, começa a ter remorso, são pessoas que têm muito ódio no coração, são pessoas que são escravizadas, às vezes elas morrem, são levadas por outras pessoas que também são ruins, que não gostam daquela pessoa e leva ela para lá. Então as pessoas que estão no umbral são pessoas que estão em sofrimento, em conflito, que estão perdidas, que não têm entendimento, que às vezes estão revoltadas com Deus, com a religião, né? Mas a tendência é que essas pessoas saiam de lá. Só que é que nem a Vivi estava explicando, né? Ela precisa ficar ali o tempo que for necessário. Porque se chegar um espírito de luz e levar ele, mas não quiser ir verdadeiramente, ele não vai estar feliz, ele vai fazer uma confusão no lugar que ele estiver e vai acabar fugindo de lá e querendo voltar para onde estava. Porque ele não está preparado para estar num lugar melhor, né? Então ele precisa ficar ali enquanto for necessário. Quando ele sentir que aquele lugar não é para ele, que aquilo não está bom para ele, e ele realmente desejar a mudança vai acontecer, mas depende de cada um. É que nem quando a gente pensar dentro de nós, a gente não tem dias que a gente está nesse mundo cinza, que é como se a gente usasse só lápis de cor escuro, né? Tem dia que a gente está bravo, de mau humor, triste, e tem dias que a gente escolhe estar feliz, a gente está alegre, está feliz, não é porque aconteceu algo maravilhoso, mas às vezes a gente está bem. Então começa dentro da gente a mudança, eu tenho que querer uma vida mais alegre, de luz, para eu poder mudar, né? Se eu não quero, eu vou estar sempre num lugar escuro. Até a gente que vive aqui na Terra, tem gente que entra em depressão, vive sozinho, se tranca no quarto, fecha a cortina. Ele escolheu um tipo de umbral para aquela pessoa, mas é uma escolha. Alguém tem alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa? Então, não? Ah, pode falar, Ana, desculpa. A Viviane citou o inferno, né? Então, a diferença entre a ideia do inferno e a ideia do umbral é que no inferno, quando falam de inferno, eles dizem que eles pensam que a pessoa é ruim definitivamente, que ela nunca mais vai melhorar, ela vai ficar no inferno para a eternidade. Verdade. E o espiritismo pensa diferente, tem a lei da evolução. Então, mesmo que a pessoa esteja no inferno, pode ser que de repente, no inferno, mesmo que a pessoa não esteja bem, esteja com pensamentos ruins, esteja sofrendo e fica ali no umbral, de repente ela pode melhorar. Aí ela tem a possibilidade de estar num lugar melhor. Verdade. Miguel, você ia falar alguma coisa? Não? Vamos passar para a próxima tela, por favor? Oi, seu Hélio. Veio para a hora do recreio? Agora é a hora do recreio. Cadê a criançada? É a pausa da aula, né? Exatamente. Eu gosto muito da cara da Ana quando o tio Hélio chega. Ah, é? Por quê? Como fica a cara da Ana? Ela fica, o que meu pai tá fazendo? Ih, seu Hélio, será que sua filha tá com medo de pagar mico? Por causa do papai? Bom, essa hora é boa, não é a hora do recreio? É ótima. Então, então vamos lá, vamos cantar. É hora do recreio, que hora tão feliz. Agora eu falo e você diz. Muito bem.
Todos preparados para falar? Cadê a Júlia? A Júlia acertou. Muito bem. Mostra o rostinho aí, gente. Pra ver o seu Hélio. Até ele Vamos ver lá. vocês. Então vamos lá, vamos fazer as nossas 3 perguntas. Eu vou falar as 3 e você diz, vocês respondem. Então vamos lá. O que o travesseiro disse para o ganso? O que o travesseiro disse para o ganso? Sou feito de você? Não sei, a gente não sabe. Me dá Sabe? pena. Não, me dá pena. Tô com pena de você? Tô com pena de você. Acertou. Luiz falou, ó. Bem, tá vendo como é fácil? Então vamos agora para a segunda. Se vocês não souberem, as tias devem ajudar. Quem anda com os pés na cabeça? Quem anda com os pés na cabeça? Nossa, já ouvi essa piada, mas eu nunca me lembrei dela. Pés na cabeça? sei. Quem anda com os pés na cabeça? Não sei. Cristal, fala aí. A Viviane Não sabe. Chato! Não sei, seu Hélio, o que é? Tá bom. Quem anda com os pés na cabeça? Piolho, verdade, piolho. Então vamos. Verdade, o piolho anda com os pés na cabeça. Isso. Quem foi que respondeu? Acho que foi o João. O João, muito bem, João, é exatamente o piolho. O piolho. E a terceira? A terceira é bem fácil. Eu sei que todos vão responder. Todos vão falar direitinho, eu tenho certeza disso. Que o leite de caixinha disse para o leite de saquinho. O que o leite de caixinha disse para o leite de saquinho? Vixe, essa é difícil. Hã? Você é o... Seu Hélio, Ah, a minha mãe disse que sou mais moderna. mas e qual é o que foi que o leite de caixinha disse para o leite de saquinho? Fala de novo, Luiz. A minha mãe disse que é o que, mãe? Eu sou mais moderna. Ainda não está certa. Tá bom. Tá difícil. Tá bom, então olha, o leite de caixinha disse para o leite de saquinho. Não é possível que vocês não sabem, é tão fácil. Tá bom, então. Vem pra caixa você também. Isso, vem pra caixa, você também. Só Vem. precisando do senhor pra saber, hein? Olha que eu tô de olho. É, eu acho que ela pesquisou. Uau! Ah, foi pesquisar. Bem, Muito bem, gente. muito bem. Sábado que vem, na hora do recreio, eu volto. Obrigada, seu Hélio, por alegrar nossas tardes. Tchau, crianças. Tchau, tias. Obrigado a Tchau. vocês. Tchau. Obrigada. Papai, obrigada. Ai, que graça. Gente, então agora acabou o intervalo, voltando para a aula. Então, ó, ele já morreu, já foi parar no umbral, sentiu fome, sede, frio, medo. Esse tempo que ele ficou no umbral, vamos analisar junto? Vocês acham que aconteceu aí a lei de causa e efeito, que é aquela ideia de o que eu planto, eu colho. Eu planto bem, eu colho mal. Eu planto bem, eu colho bem. Eu planto mal, eu colho mal. Vocês acham que aconteceu a lei de causa e efeito? Sim. Sim, todo mundo concorda? Nicolas, eu não estou ouvindo o Nicolas nem um pouquinho hoje. E ele é tão falador. Adri.
Concorda também. Legal, Luiz. E o Nicolas? Ai, ai, ai. Concorda, João? Nicolás, cadê você? E aí, se a gente parar para pensar agora na lei de progresso, vocês acham que teve progresso depois de tudo que ele sociedade? Como eu tinha falado, a lei de sociedade, a gente fala nela mais relacionada ao plano físico, à matéria. Mas na época, a gente também, quando a gente estava vendo essa lei, a gente também estava conversando que as pessoas, os espíritos, sejam eles encarnados ou não, eles sempre têm a necessidade de estar junto, né? E sempre estar podendo aprender. Vocês acham que, de alguma forma, ele esteve num tipo de sociedade, quando ele estava num umbral com várias pessoas com pensamentos afins, com sentimentos parecidos? Não, porque ele tinha medo daquelas pessoas. Não tinha, de verdade, não tinha nenhuma afinidade, Júlia, né? Você acha? Eles foram parar lá por motivos, né? Por sentimentos parecidos, né? Mas, pelo que você percebeu, ele não convivia com ninguém, Julinha? Sim, ele tinha medo daquelas pessoas, ele se escondia. É verdade. Em momento algum mostra ele interagindo, né? Ele parece que estava sempre muito sozinho, né? João, você quer falar alguma coisa, amor? Não? E a Alice? A Alice também não está falando muito hoje. O que você acha, Alice? Ele estava vivendo num tipo de sociedade ali, quando ele estava no umbral? Alice, Raquel... Vixe, cadê o povo? Não sei. Nem eu. Tá. Livre-arbítrio. O que vocês acham? Foi o livre-arbítrio que levou ele para o umbral? Foi o livre-arbítrio que... As escolhas que ele fez, que levou ele para esse lugar e que manteve ele nesse lugar por tanto tempo? Sim. Sim, com certeza. Sim. Legal. Ele que escolheu o bebê, ele que escolheu o corpo dele. Legal, mesmo que ele não tenha parado para pensar a respeito, não tenha sido uma escolha consciente, né? Mesmo que tenha sido sem querer, ele provocou essa situação, né? Vamos dizer assim. Então, o livre-arbítrio dele, na verdade, foi respeitado, né? Como sempre, a espiritualidade respeita as nossas escolhas, mesmo que ela saiba que não vai nos fazer bem, tá bom, gente? Ana, você quer comentar alguma coisa? A respeito da lei de sociedade. Tudo bem, pode ser que ele não convivia muito com as pessoas, mas a lei de sociedade não diz sobre isso. Ela diz que a gente convive na sociedade que é mais semelhante a nós, né? Que tem uma condição mais próxima. Então, todo mundo que estava ali, como você falou, Adriana, cada um foi parar ali pelo seu motivo, mas o resultado era muito semelhante. Ele não estaria ali se ele tivesse feito algo melhor. É verdade, Ana. Se ele estivesse sentindo coisas melhores, ele não estaria ali. É verdade. Legal, muito bem. Alguém mais quer comentar alguma coisa ou podemos dar continuidade? Vamos continuar então? Vamos para a próxima tela? Olha só, gente. Então, depois que ele morre, passa por todo aquele pavor, vai para o umbral. Quem lembra quantos anos ele ficou no umbral? 8 anos. 8 anos. Não? Foi 8, Luiz. Gente, muito tempo, né? Diz que no plano espiritual o tempo passa mais rápido que pra gente. Então, a sensação de tempo dele foi menor que a nossa. Porém, com certeza, demorou muito para ele, né, gente? Porque você está num lugar que você não sabe bem como sair, mas você também não quer estar lá
um lugar que te faz sofrer, que te faz sentir tantas necessidades, com certeza cada minuto dele naquele lugar foi uma eternidade, né? Então foi ali, ele com certeza tirou muitas lições dessa experiência. E aí, passado todo esse tempo de tanto sofrimento, solidão, angústia, ele começou a se voltar para Deus. Ele começou a parar para pensar e ver que não tinha lógica o mundo pós-vida, né? Pós-morte na Terra, se resumia àquele lugar. Até porque ele não via todo mundo ali, né? Ele com certeza se perguntou, onde está meu pai, onde está minha mãe, eu não vejo ninguém conhecido. Então ele com certeza, durante todo esse tempo, ele teve a oportunidade de pensar sobre muitas coisas. Sobre o que ele fez de certo, de errado na vida na Terra. Sobre o que ele estava sentindo, sobre esse Deus, né? Que em algum momento da vida dele, ele deve ter ouvido falar de Deus. Nem que seja quando ele era criança, ele deve ter ouvido falar, ele pode ter feito um catecismo, ter frequentado uma igreja, e aí ele começou a amolecer o coração dele, a desviar o pensamento sempre das mesmas coisas e tentar ir além. E quando ele foi mais além, ele imaginou, existe algo maior e melhor que isso, existe um ser criador, né, que é bondade, não pode existir, a vida não pode se resumir a isso. E então, ele fez uma prece, e essa prece trouxe o socorro para ele. Olha que coisa mais linda, gente. Pode falar, Vivi. A Natália, ela entrou na reunião, eu não sei se ela entrou por engano, se ela queria no evangelho, aqui é a nossa evangelização infantil. É isso mesmo, Natália? Oi, gente, prazer, eu sou a Natália. Eu entrei convidada da Denise, e aí ela me mandou o convite pelo Match. E aí eu tô aqui, prazer, só para acompanhar mesmo, porque eu gosto. Então tá bom. Seja legal, muito bem-vinda, Natália. Obrigada, desculpa, viu, não ter avisado, eu tava esperando ela acabar de falar, mas eu já ia me apresentar já. Oi, Nath. Oi. Luiz, você tem que mostrar seu rostinho. Por quê? Para dar oi para sua amiga. Pelo menos. Luiz está muito tímido. Saiu, já ele volta. Então, gente, vamos continuando aqui. Então, ele fez a prece e a ajuda chegou até ele. Vamos para a próxima tela, por favor, Denise. Aí ele dá um novo depoimento, olha. Ele diz, na hora do desespero, quando não tinha mais forças, todas as esperanças pareciam terminadas. Fiz a única coisa que me restava. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas eu fui ouvido. Nossa, gente, eu até me arrepio. Me emociona, sabia? Porque você imaginar uma pessoa em sofrimento 8 anos, gente, e finalmente ela despertar, né? Ali por força dela mesma, ela conseguiu entender que o mundo não podia ser só sofrimento. E aí ele fez essa prece, né? E você vê o depoimento dele, ele não tem noção nem de quanto tempo ele suplicou. Mas ele fez a súplica dele do jeitinho dele, ele foi ouvido. Que coisa mais linda. Passa para a próxima tela, por favor, Dê. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, ele nos diz o seguinte: o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus, ou seja, nos aproximar de Deus, né? A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Então, nesse ano, as nossas primeiras aulas a gente falou, a Vivi falou sobre prece, eu falei sobre o Pai Nosso, e a gente conversou muito isso, de que a prece, tanto faz se ela é grande ou pequena, tanto faz se você escolhe falar com as suas palavras, ou se você vai fazer uma prece decorada, como o Pai Nosso, como a Ave Maria. O mais importante é dizer de todo o coração. Você tem que ser sincero, você tem que se envolver. Quando você fala de todo o coração, gente, você nunca vai estar sozinho. Os nossos mentores, que são os nossos anjos da guarda, a espiritualidade amiga, sempre está ali, ó, prontinha para receber, para ajudar a gente. Só que a gente precisa querer e a gente precisa chamar por eles.
porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Então, eles esperam o momento certo. Nicolas, depois a gente vai ter uma conversa, viu, Nicolas? Mas vamos continuar a aula aqui. Vamos continuar a aula. Porque eu tô calado? Eu te chamei várias vezes e você não respondeu. Porque eu tinha saído sem querer. Saiu. Depois a gente conversa. Então, voltando aqui para a aula, ele já fez a prece sincera dela e ele foi socorrido, André Luiz foi socorrido pela espiritualidade. Então, a nossa reflexão é sobre isso. A prece, ela sendo de coração, sendo sincera, você nunca estará sozinho. Certamente, alguém vai te ouvir e esse alguém vai te estender a mão, e foi exatamente o que aconteceu com o André Luiz. Gente, eu estava vendo o filme esses dias, eu também revi o filme, porque ele já é o quê? De 2015? Não lembro, ele é um filme já um pouquinho antigo, né? Então eu estava revendo esses dias com a Alice e eu achei tão bonitinho que quando chega essa cena, que o Clarencio aparece com os enfermeiros, a minha filha perguntou a Alice se era Jesus. Olha que coisa mais linda, eu fiquei tão encantada, porque assim, ela tem 4 anos, você pensa, você fica um pouco na dúvida, né, o quanto a criança consegue entender daquilo que você fala para ela. E eu achei muito significativo que ela tenha visto ali naquela figura, né, a bondade de Jesus, né, porque nós somos trabalhadores de Cristo, né, toda vez que a gente estende a mão, Jesus já dizia, né, se você alimentar um faminto, é a ele que você estará alimentando, por exemplo, né, então ela teve esse entendimento, eu achei muito bonito. Então a espiritualidade foi ao encontro do André Luiz, resgatou ele e levou ele para um lugar mais apropriado, que foi justamente lá na colônia Nosso Lar, que a gente conheceu, né? Pode passar para a próxima tela, por favor. Rodrigo, agora meu vai ficar só aberto. Tá. Nem qualquer coisa para vocês verem que a internet caiu. Se eu não falar é porque a internet caiu. Olha só, gente, então, analisando esse momento tão lindo em que André Luiz finalmente sai daqueles 8 anos de trevas, de solidão, e ele é resgatado através da prece. Vocês acham que agora, analisando, a lei de evolução se aplica? Vocês acham que ele demonstrou uma evolução? O que vocês acham? O André Luiz que foi resgatado é aquele mesmo André Luiz que chegou desesperado no umbral, perdido, confuso, se sentindo injustiçado? Não, acho. Não, o Nicolas acha que sim. Por que você acha que sim, o Nicolas? Boa pergunta. Se ele é o mesmo André Luiz de quando morreu, ele merecia então um resgate? Merecia ser resgatado do umbral? O Luiz acha que ele não é o mesmo André. Por que, Luiz, você acha que ele não é o mesmo André, que ele teve uma melhora? Porque ele mudou. Antes ele não acreditava em Deus, agora ele acredita. É verdade. Ele purificou um pouco o coração dele, né, gente? Não ficou só naqueles pensamentos, nos sentimentos ruins. Ele teve uma purificação dentro dele que permitiu a ele ser socorrido. Júlia, você concorda? Você acha que ele evoluiu pelo menos um pouquinho, o André Luiz? Por isso que ele mereceu ser resgatado? Júlia? O João não concorda, João? Júlia, você acha que ele não se melhorou? Não tá ouvindo? Ué, mas então por que ele foi resgatado? Por que ajudaram ele, então, se ele não se melhorou? Não, ele se melhorou, mas foi só um pouquinho, Ai, meu Deus. Só um pouquinho. Ai, gente, mas um pouquinho é melhor que nada, né? A gente tem que dar força pro André. Aquele pouquinho ajudou tanto ele, gente, só dele sair do umbral, como esse pouquinho ajudou, né? A gente tem que valorizar as pequenas vitórias nossas de cada dia, né? Às vezes, um dia que a gente consegue passar sem brigar com o amiguinho, com o irmão, isso é uma vitória, né? E ele conseguiu se melhorar o suficiente para ser resgatado. Então, isso já é uma evolução para o André, né?
E aí, aplicou-se a lei de justiça, amor e caridade que a tia Denise apresentou tão bem, né? Vocês acham? Teve justiça? Ele ficou no umbral por um tempo e ele foi resgatado após uma prece sincera. Isso é justiça? Podemos dizer que sim. Vocês acham que isso também é amor? Não? Não é amor ele ter sido resgatado? Ah, não, é. É sim, Adri. E é caridade também? A gente, né, eu sempre falo, a caridade é o amor em ação. Ele foi auxiliado. Vocês acham que isso foi uma caridade? Muito bem. E a gente também pode dizer que a lei de progresso aconteceu? Se ele deu uma evoluída, consequentemente, houve um progresso? Sim. Sim, né? Certamente, gente, o André Luiz que morreu e foi parar no umbral não era mais aquele que estava sendo resgatado. Claro que, como bem lembrou o João, ele melhorou só um pouquinho. Porque depois vocês vão ver a continuação, ele continua meio turrão, se achando o máximo, achando que merece, tem direito a tudo, porque ele é o bonzão. Só com o tempo que ele vai aprendendo a ser mais humilde, a se colocar no lugar do outro. Mas mesmo assim é um avanço e a gente tem que valorizar todos os avanços, né? João, você quer falar? Talvez na outra vida ele evolua mais. É verdade. Se a gente parar para pensar, nesse momento de transição, ele já evoluiu tanto, né, gente? Quando ele fez o livro Nosso Lar, exatamente 10 anos depois, ou seja, ele ficou 8 anos no umbral. Em 2 anos, que foi o tempo que ele ficou na colônia e escreveu esse livro, olha como ele já se melhorou. Para ele conseguir dar um testemunho de vida, porque o que o André Luiz faz com o livro, ele dá um testemunho de vida, né? Ele tenta nos incentivar, olha, não vá por esse caminho, procure esse caminho, eu errei aqui, eu não quero mais errar, tome cuidado para não fazer igual. Então, quando ele decide falar da vida dele e de todo o sofrimento, ele está dando um testemunho, né? Está se expondo. Adri, e tá... Oi? Principalmente o cuidado que a gente tem que ter com o corpo, né? Sim, verdade. E com o espírito, né, Luiz, se a gente parar para pensar, porque é a lei da conservação, que acho que foi até a Denise que também falou sobre isso, né? Que é o cuidar do corpo e cuidar do espírito, né? Porque tem pessoas que cuidam muito do corpo, mas... Peraí. Não, você tá podendo. Tem pessoas que cuidam muito do corpo, né? Mas não cuida do espírito. Aí também não adianta, né? Ele pode até morrer na época certa que tem que morrer, mas se ele também não tiver buscado se melhorar espiritualmente, ele pode ficar tão perdido e sofrer tanto como o André Luiz, né? Então a gente tem sempre que equilibrar entre o cuidado do corpo e o cuidado da nossa alma, da mente, do espírito. É um conjunto. Dê, pode passar para a próxima tela, por favor. A gente vai agora encaminhando para o final, e aí eu coloquei, e a vida continua, porque se tem uma coisa que André Luiz entendeu é que a vida continua. Depois de todo o baque que ele passou, ele entendeu que a vida continua, que aquilo era só um começo, né? E aí a gente entende, então, que se a vida continua, fica claro a imortalidade da alma, o nosso espírito é eterno, né? É constante. Então, sobre isso, a tia Ana vai fazer uma reflexão com vocês, dessa parte que a gente leu do livro, e vai passar uma atividadezinha para vocês fazerem, tá bom, meus amores? É com você, tia Ana. Muito bem. Prontos para a atividade? Preparados? Sim. Então, vamos lá. Vamos ver qual vai ser a parte de vocês hoje, hein? Como vocês viram no começo do livro, o André Luiz fala uma coisa que até a tia Adriana citou hoje, que conforme a forma como a gente vive, a gente coloca uma cor na nossa vida, né? Conforme a fase da vida da gente, a gente pode dizer que ela tem uma cor, né?
Essa fase da vida do André Luiz, em que ele morreu, como vocês falaram, foi para o umbral, ficou 8 anos no umbral, sem entender direito o que estava acontecendo e sofrendo por causa disso. Que cor vocês acham que teve essa fase da vida dele? Que cores vocês colocariam para essa fase da vida dele? Preto e branco. É cinza. A Júlia falou no início. E você, João? Que cor você acha que teve essa fase da vida dele? Preto e amarelo. Eu acho que preto, amarelo e laranja. Preto e amarelo. Muito bem. Mais alguém quer falar uma cor? As cores que vocês acham que tem essa fase da vida dele? Acidentado. Acidentada. Muito bom. Então, vejam só qual vai ser a atividade de vocês. Nós queremos que vocês façam um desenho sobre essa parte do livro. O que é que vocês gostaram mais? Ou alguma coisa que chamou mais a atenção de vocês nessa parte? Fala, João. A gente vai ter que fazer isso hoje? Não, você pode fazer isso durante essa semana, o dia que você quiser. Ah, é porque eu tô aqui na casa do meu pai, aqui não tem coisa para fazer desenho. Tá. Pode ser amanhã, porque segunda-feira já tem aula da escola e pode acumular muita coisa para fazer, né? Segunda é feriado. Para você, João. É feriado? Tia. Segunda é feriado. Vocês têm até a próxima, no outro sábado vocês mostram pra gente, né, Tiana? Ou você quer que ponha no grupo? Tiana. Pode mostrar na próxima aula. Tiana. Oi. Pode ser desenho de palito? Pode ser desenho de palito. Porque eu não sei desenhar e sabe, né? Não, mas tem muitos desenhos de palito que mostram pessoas, mas com as cores você pode mostrar o lugar, os sentimentos. Então, vocês disseram que essa fase da vida do André Luiz tem cores mais escuras. Algumas cores também foram citadas, mais quentes, como o amarelo e o laranja. Pode ser também. Tem então, que mostrar a acinzentada ou o que mais me chamou a atenção? Não entendi a pergunta, Julinha. É para mim fazer. O que mais me chamou a atenção até a página 12, que você pediu pra gente, que a gente pediu pra ler, ou a parte acinzentada? Não, você vai fazer a parte que chamou mais a sua atenção. Mas como vocês falaram que essa fase da vida dele tem cores escuras, foi até uma parte difícil, onde as cores eram escuras, lembrem-se de usar cores escuras. Se já foi uma parte onde começa a melhorar, porque dentro desse período teve um momento que começou a melhorar. Aí seria talvez interessante colocar uma outra cor. Quando começa a melhorar, por exemplo, Júlia, qual fase você acha que começou a melhorar? A parte que ele fez a prece. Exatamente. Muito bom. Aí pode ser uma outra cor. Que cor você colocaria? Eu colocaria umas cores mais felizes, tipo branco, rosa, amarelo, verde, azul. Tá certo. João levantou o dedinho? Não. Então, se vocês desenharem uma parte que chamou mais atenção, mais interessante para vocês, uma parte que foi um momento mais difícil,
lembrem-se de usar uma cor mais escura, cores escuras. Se for uma parte que já começa a melhorar, pode usar cores mais claras. Mas nós queremos ver o desenho de todo mundo no sábado que vem. Combinado? Combinado. Tiana, tá bom. Oi. Eu posso dar umas dicas de cores que eles podem usar? Claro, Luiz, fala. Ajuda aí a gente. Na paleta de cores existem muitas cores. Tem mais de 103 mil. E vocês podem usar tons muito escuros, por exemplo, preto, cinza, tipo azul, só que muito escuro. Roxo. Roxo, isso. Esses tipos de cores podem ser usadas para representar essa parte da vida dele. Legal. Aí cada um vai mostrar a parte que gostou mais, assim, de ter visto, de ter aprendido, o que achou interessante. Tá bom? A nossa ideia é depois a gente colocar os desenhos de vocês numa exposição, assim, para todo mundo ver como foi o estudo do livro. Então, caprichem, tá bom? Façam desenhos bem bonitos. Tá bom. Que legal, hein, gente? E as pessoas que colaboraram para dar esse presente para vocês vão ficar muito felizes, né? De saber que vocês estão gostando do livro, estão lendo direitinho, estão fazendo as atividades bacanas, então vai ser bem legal. Obrigada, viu, Tiana? Pessoal, para vibração, precisamos ver quem vai fazer. Vamos lembrar nas nossas vibrações do vozinho do Nicolas, né, que teve uma amputação aí da perna recentemente, então está se recuperando. Vamos lembrar também da Eliane, a mãe do João Lucas, que não está na aula, porque ela está passando aí por uma fase meio complicada, está internada já há alguns dias, fez uma outra cirurgia ontem, graças a Deus a cirurgia correu bem, mas ela está em recuperação, né, internada ainda no hospital, em um hospital em São Bernardo. Então, vamos pensar com carinho em todas as crianças, inclusive as que não estão aqui hoje, e nas famílias, né, desejando a saúde, a paz aí, a proteção de todo mundo. Quem gostaria de fazer vibração? Tem alguma criança que gostaria de fazer a prece? Oi? Eu queria também orar, ou fazer a vibração com vocês, sobre a minha gata, porque ela tá muito surtada recentemente. Surtada? Oh, meu Deus. Ela é muito doida, ela fica pulando nas coisas, depois subindo, depois escalando, depois bate a cabeça na porta, não dá pra entender ela. Nossa, então vamos mentalizar Francisco de Assis, né, protegendo a sua gatinha e todos os animaizinhos também, né? Nós, acho que todo mundo aqui tem animalzinho de estimação, não é? Todo mundo tem? João, você tem? Não? Acho que a maioria... Eu tenho um, mas é da minha avó. Ah, mas é como se fosse sua também, né? Mas a Ana, gente eu acho... cuida. Isso, meu amor, tá vendo? Vocês cuidam, vocês dão amor, ela dá, o gatinho dá amor pra vocês, ou é cachorro, né? Não, mas nosso cachorro morreu. Mas a sua avó também tem cachorro, né? É gato? Gente, aqui predomina gato, né? Interessante. Ana, eu achei que você tinha gato também. Tive. Mas quando eu fiquei no hospital, ela cansou de me esperar e foi embora. Oh, meu Deus. Acho que ela não entendeu o que estava acontecendo. Entendi. Mas o importante é que ela esteja bem também, né? Tomara. Ela não teve paciência. Aí, faltou a chave da paciência. O Luiz falou que ela vai te procurar, Ana. Ai, tomara, Luiz. Eu tô aqui esperando. Uma curiosidade sobre os gatos é que eles usam a direção do sol para voltar para casa. Olha, que interessante. A gente vai fazer uma prece para os animaizinhos surtados? Sim. Então tem uma aqui. Vamos fazer.
Quem gostaria de fazer a vibração? Alguma criança gostaria de fazer a prece? Alguma tia gostaria de fazer a prece? Dri, toda vez que eu falo, dá umas travadinhas aqui na gravação. Por isso que eu não vou fazer, senão não vai sair. Você faz, tia Ana? Você faz, por favor? Então tá, obrigada. Gente, então, ó, vamos fechar os olhinhos, nos concentrar, pensar nos animaizinhos, nas pessoas que a gente falou, para mentalizar ela nas nossas orações também. Muito bem, vamos nesse momento, todos juntos, utilizar o melhor que estamos sentindo nos nossos corações para levar para todo o planeta Terra, envolvendo o nosso planeta em muita luz, em muito amor, para que ele possa estar em equilíbrio, fortalecendo assim todos os animais, as matas, a água, a terra, todos os seres vivos que vivem nesses ambientes, para que possam estar em equilíbrio e fortalecidos. Vibramos por todas as pessoas que moram em qualquer lugar do planeta, onde possa estar havendo algum tipo de sofrimento, seja pela fome, pela doença, causado pela chuva ou pelo vento, pelos terremotos, pelas doenças. Vamos vibrar agora por aquelas pessoas que nós conhecemos. O vô do Nicolas, principalmente, que está em recuperação, a Eliane, a mãe do João Lucas, que está também em recuperação. Vamos vibrar pelos nossos animaizinhos de estimação, pela nossa família, pelos nossos pais, o papai, a mamãe, pelos irmãos. Vamos lembrar dos nossos avós, que podem estar sentindo a nossa falta. Vamos vibrar também pela nossa escola, os nossos amiguinhos, os nossos professores. Vamos vibrar agora pela Casa Francisco de Assis, por todos os trabalhadores, por todas as crianças que frequentam a casa. Vamos vibrar agora por nós mesmos, pela evangelização infantil, lembrando da tia Damiana, que não está conosco nessa tarde. Que todos nós possamos ser envolvidos por muita paz, muita saúde, por muito amor. E que nós possamos ter uma boa semana. Agradecemos a Deus por esta oportunidade e que possamos estar aqui na semana que vem. Graças a Deus. Que delícia. Obrigada, tia Ana. Muito bom. Meus queridos, muito obrigada por essa aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, qualquer questão, podem me mandar mensagem. A gente pode ir conversando ao longo da semana, tá bom? Obrigada pela aula, Adriana. Que aula gostosa. Adri. Obrigada. Oi, amor. A Cristal pediu para ser mostrada. Que é? A Cristal pediu para ser mostrada. Peraí, deixa eu ver. A Cristal. Ela não parece ser assustada, olhando assim. Ela tão calminha no sofá. É que ela faz uma bagunça na casa. Acho que ela recebeu mas é linda. Recebeu vibração e se acalmou, né? Ai, podia tirar a minha mãe uma quer falar um foto, pouco né? agora.
Tira uma foto, Denise. Antes de vocês saírem, vamos tirar uma foto? Sim. Deixa. Odê, para de compartilhar sua tela, por favor. A minha aula. Eu estava apresentando, sei lá, aconteceu uma coisa que não tinha. Quero agradecer, viu, Nath, pelo carinho de você ter entrado. Eu não consegui te saudar, mas o Luiz te saudou. Foi o Luiz que falou: oi, tia Nath. Chamou de tia, hein? E só para agradecer os apresentos das crianças, como sempre, sua aula fantástica. Eu ia viajar, viu, gente? E a Adriana falou que a aula estava linda e eu não tinha como perder essa aula. Depois eu troco uma segunda com vocês. Uma boa semana, crianças. Vamos tirar uma foto, gente. Vocês já estão indo embora. Mostra a câmera aí, liga a Abram câmera. as câmeras aí, por favor. Liga a câmera, liga a câmera. Gente, a minha câmera eu não vou ligar não, porque tá muito feia a situação, viu? Ah, Denise, vai. Quem falou? Foi a Natália. Não, Natália. A Raquel já tá em clima de Halloween, né, Raquel? A gente vai fazendo uma maquiagem. Vai, Júlia, mostra esse rosto lindo. Vai, Natália, mostra seu rosto. Julia! Aê! Natália. Todo mundo olhando Venha aqui. sempre que quiser, Natália. Isso, bem-vinda sempre. Oi? Venha sempre que quiser. Vou sim, com certeza. Eu gostei muito, apesar de ter pegado no finalzinho, viu, gente? Obrigada. Cara de bebê. Ó, agora outra. Ah, Exploração. A exploração. Eu vou fazer meio, que eu vou tirar a foto. O meu não dá pra fazer tudo por causa que a meu celular tá na minha. O meu com o seu, Natália, ó. Metade, metade. Deixa eu ver aqui. A Ana fechou o olho. Deixa eu só tirar mais uma. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Legal. Legal. Depois eu mando para vocês, tá, gente? Muito obrigada, Natália. Venha sempre que quiser, tá bom? Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Muito obrigada. Nada. Beijo, bom fim de semana. Obrigada, você também. Ô, Luiz. Ai, gente, que bom que Ajuda,